para lá do uivo. Lobo mau, esqueçam, isto não é meditação. Lobo mau, malévolo. Ui, que traquinas, olha o vilão. Cuidado, salvem as princesas. Lobo mau. Sim, concedo. Já não me sai natural. Perdi o meu lado genuinamente selvagem. Em tempos idos, ia para a selva, ia para a orla da civilização e ninguém me confundia com o animal doméstico. Eu era, categoricamente, o lobo mau. Entretanto, apequenei-me com as vossas lérias e as vossas histórias. Tornei-me um compêndio nómada de várias fábulas, umas mais conhecidas que outras. Hoje trago-vos um conto, uma fábula filosófica, poética, simbólica, termos que usaríamos sem pejo se fôssemos uma influencer. Mas nós estamos nos antípodas dessa Galdéria e desse Galdério. Somos uma criatura faminta de verbo. O conto que vos trago é o Soldadinho de Chumbo. Começa com uma caixa. O que podia ser o início de uma TED Talk sobre empreendedorismo, ao abri-la, pronto, tínhamos mais uma nova fórmula da banha da cobra. Mas não. 25 soldadinhos de chumbo. 25. 25 soldadinhos de chumbo perfeitamente normais, à exceção de um, que era Perneta. Isto não é uma fábula. Parece um guião perdido das tardes da Júlia, originados de uma única colher. E que colher gigante é essa? Como se costuma dizer, atrás de um exército de soldadinhos de chumbo há sempre uma grande colher. Ao menos o Pinóquio podia dizer aos seus amigos: a minha mãe e o meu pai são iguais, um velho. E o que é que estes soldados podem dizer? A minha família é um faqueiro. A minha família inutilizável, dado que o chumbo é tóxico. Eis o nosso protagonista. O soldadinho de chumbo, Perneta, está ali, em cima da mesa, rodeado de brinquedos. A história que provavelmente inspirou Toy Story. Quieto quando as crianças estão perto e com algum movimento quando elas se afastam. Ali está ele, em cima da mesa, rodeado de brinquedos, um castelo de papel, espelhos, figuras decorativas, uma maquete de uma cidade. E ao longe, vê, perto do castelo de papel, uma bailarina. E reparem numa coisa. Ela está numa perna. E ele pensa, qual narciso que não tem pedigree para se aproximar do lago? Ela é como eu. Não. Ela está a fazer um plié, um movimento de balé. E tu és um erro por falta de matéria-prima. Começa logo aqui a tragédia. A identificação baseada numa leitura errada. Ou, se preferirem nomenclatura química, erro de paralaxe. E é assim que começam as relações problemáticas. Perdoe-me a redundância. Alguém olha para um detalhe, de través, e constrói uma tese de doutoramento em cima disso. Ele fica, qual macho tóxico, obcecado por ela. Eu tenho uma perna, tu tens uma perna. Se nos juntássemos... Ai, é aquela história de Platão no banquete. Ela não fala, não se move, não faz nada. Mano, só olha. Isto não é amor, é vigilância com estética romântica. É amor sem pernas para andar. E depois temos um momento em que um diabinho, um diabrete que sai daquela caixa de surpresas e lhe dá conselhos. Não olhes para ela que vai correr mal. Nas epopeias temos Tirésias, profetas, figuras, bruxas. O soldadinho chumbo teve um boneco. E o soldadinho ignora. Claro que ignora, está com tesão. Quando estás com tesão, qualquer profeta é mudo. E depois a queda. Ele cai da janela, está de cabeça para baixo, com a baioneta enfiada nas pedras de calçada, completamente imóvel, parece uma espetada de chumbo. Uma posição que qualquer ortopedista de brinquedos descreveria como irreversível. E passa gente, e continua a passar gente, e passam crianças. Olham para ele e dizem:
olha, um soldado. E fazem o quê? Esses seres que são apelidados muitas vezes o melhor do mundo, metem-no num barco de papel. Isto enquanto chove. E lá vai ele de repente, passou de soldado para marujo e vai para a sarjeta. Uma odisseia digna de Ulisses. E isto ilustra a nossa incapacidade de ajudar o outro. Estando numa posição inglória, mais uma vez demonstra a incapacidade de o homem salvar o outro. Estava a fazer o pino nas pedras da calçada e retiram-no para um barco de papel. Deram só trabalho de fazer um barco de papel. Deixou de ser um homem-estátua para se tornar um navegador de um barco de papel. Há um contraste. O papel frágil e o chumbo rijo. Resumidamente, eis o que ia na cabeça das crianças. Isto está mal. Vamos lá ver o que acontece se piorarmos a situação deste boneco. E lá vai ele no barco, na água, na chuva, até à sarjeta. Parece a vida de um trabalhador precário em Portugal. E eis que temos uma das imagens mais bonitas da literatura. Se o escritor tiver apenas completado a 4ª classe e se tiver dado apenas o primeiro módulo de metáforas. Um brinquedo de chumbo num barco de papel em direção ao esgoto. Isto não é poesia. Isto é logística sem GPS. O barco começa a desfazer-se. A água entra. O papel esfarela-se. Ele, impecável. Sempre na mesma posição, sempre com a mesma expressão. Parece um político em Portugal. Isto vai ao fundo, mas a minha expressão é a mesma. E aqui ficamos na dúvida. Ignoramos se é força de caráter ou incapacidade de processamento emocional. O clímax aquático. O peixe. O peixe aparece do nada, peixe ex machina, perdoe-me a brincadeira, é uma espécie de intervenção divina com mau timing e engólio. Fim de cena. Se isto fosse uma história saudável, este era o momento de transformação. Interior do peixe, crise existencial, crescimento pessoal, saia do peixe, um soldadinho de chumbo renovado, talvez até com 2 pernas, é preciso saber andar, com ou sem pernas. Ele permanecerá igual. Imaginem isto. Estão dentro de um peixe de esgoto. O que é que o peixe está a fazer no esgoto? E mesmo assim a tua prioridade é permaneceres quieto. Isto não é resiliência. É apenas um homem-estátua que não quer perder uma aposta. E de seguida, porque o universo tem sentido de humor, o peixe é apanhado. Levado para a cozinha, aberto. E conhecemos o ponto de vista interior e ele dá-se conta que há luz a entrar no peixe. Que imagem bonita. Sublime imagem bonita. E quem é que está lá dentro do peixe? Ele. Seco, inteiro, perfeito. Bom, perfeito dentro das possibilidades. Isto não é sobrevivência, é ter uma sorte do caralho. E ele volta para onde? Para a mesa de onde saiu. Para o mesmo cenário, a ver a mesma bailarina. Nenhuma conversa, nenhuma reflexão, nenhuma evolução. Só continuidade. Nenhuma conversa, nenhuma evolução, nenhuma reflexão. Nada. Nada contribuiu para nada. O chumbo não se deixa contaminar pelo mundo. É um loop emocional com uma cenografia variável digna de um concerto de Kanye West. E como se isto não bastasse, a história tinha de acabar de alguma forma e talvez seja o destino a fazer das suas. Já que não aprendes, alguém pegou nele, uma criança, e atirou-o para o fogo. A vida não é simpática. Às vezes só te atiram para o fogo. Ele começa a derreter, finalmente há alguma mudança. Não é uma mudança emocional, é a física a fazer das suas. E a bailarina voa para o fogo também. Aquela fração de segundo que nós acreditamos, epá, que bonito. Ficam juntos na morte, que poético. Eles nunca falaram. Como é de papel, esfumou-se em menos de nada. Parece a versão para peixe dourado do final de Romeu e Julieta. Epá, no fim encontraram-se e... Foi isto. No fim sobra um coração de chumbo. Um coração que não bate, que não mudou, não foi flexível, exatamente o que sempre foi. Do ponto de vista dos 24 soldadinhos de chumbo que restaram, se algum dia alguém precisar de transplante, pode ser que... É isto é que me perturba. O que me aflige é a ideia que podemos passar por queda, rejeição, tempestade, quase morte, ingestão por uma fauna aquática e ressurreição doméstica, voltamos ao ponto de partida e combustão. Isto não é um conto de amor.
É um conto sobre uma pessoa que nunca saiu da própria cabeça. Resumida e poeticamente, isto é o amor sem contraponto, sem contraditório. É o amor dentro de uma câmara anecoica. Não me perguntem como, mas descobri que a bailarina tinha um podcast, uma espécie de diário em que falava da sua vida. Eis um excerto que vos pode interessar. Eu sou a bailarina, aquela que supostamente viveu um amor trágico com um soldado de uma perna só. Amor eterno, dizem vocês. Eu chamo-lhe projeção de doidivanas. Vamos lá esclarecer uma coisa. Eu nunca falei com o soldado. Nunca. Zero. Nem um olá, nem um gostas de dança contemporânea. Isto é só uma pose. Ou então uma forma de concentrar varizes numa única perna. Ele olhou para mim, um objeto de papel, preso numa posição, como todas as mulheres no mundo regido pelo patriarcado, e decidiu, é ela. Vocês olham para alguém que não se mexe, não responde, não tem agência, e chamam-lhe perfeita. Claro que sou perfeita. Não me posso discordar. Sabem qual é a minha realidade? Não estava apaixonada, estava equilibrada. Uma perna no ar, presa por um arame, qual trabalhador no meio laboral, um arame invisível, a tentar não cair. E o soldadinho vê isso e pensa, uau, ela é como eu. Não, querido, não sou como tu. Estou preso numa pose que eu tanto amo. Tu estás preso numa ideia. E depois o silêncio. Esse grande aliado do romantismo tóxico. Não falava e isso permitia-lhe inventar tudo. Já falei com muitos mimos que me disseram que têm os mesmos problemas. Esperava por ele e nem consigo mexer o pescoço. E aquele momento em que ele cai da janela. Que tragédia, que destino cruel. Desculpem. Então o homem estava mesmo à beirinha numa mesa instável, ao lado de uma janela aberta num dia ventoso. E não vou dizer que não tenha tido uma mãozinha, mas o melhor vem depois. Ele passa por esgotos, tempestades, um peixe. Uma viagem espiritual, patrocinada por um Homero cego, perdoe-me a redundância e volta. Volta ao mesmo sítio. Olha para mim, o que faz? Nada. Nenhum. Olha, como é que estás? Sabes, eu li a Bíblia à parte do livro de Jonas e decidi experimentar passar uns dias dentro de um peixe. Não precisa ser uma baleia, sou mais pequeno. E cresci como pessoa. Nada. Continuava a olhar. Isto não é amor. É jogo do sério. O grande final, o momento em que tudo arde e vocês dizem que bonito. Fui arrastada para a lareira por uma corrente de ar. Não foi escolha, não foi sacrifício. Não confundam com Romeu e Julieta. Foram as putas das crianças. Claro, vocês transformam isso num romance. Porque há duas coisas que os seres humanos adoram. Cerveja barata e significado inventado. Um coração de chumbo. Ficam emocionados. Ai, que prova de amor. Eu acho que houve marosca. Foi um puto que, posteriormente, sentindo mágoa, compôs as sobras do chumbo e fez um coração. Há de apanhar cancro porque o chumbo é tóxico. Deixem, meus ouvintes, dizer-vos uma coisa. Agora já posso falar. Não quero ser o símbolo de nada. Não quero ser mulher silenciosa, perfeita, imóvel, idealizada. Sabem o que é que eu queria? Errar um passo, cair do pedestal, dizer não gosto de ti a tempo. Mas isso não dá boa literatura, pois não. A única coisa que tenho para dizer, se alguém se apaixona por ti sem nunca te ouvir, não é amor. É monólogo com segundas intenções. Já chega de equilíbrio. Não preciso de corrente dar-vos uma tirar para as chamas. Como nada fica sem resposta na internet, um dos soldadinhos sobreviventes resolveu passar-se pelo planeta e também fez um podcast a comentar o depoimento da bailarina. Tu falas, hein? É interessante. Passei a história inteira a projetar-te. Não era só o perneta, eram os outros 20 e tal a olhar para ti. Por isso é que estávamos direitos. Quem diria que a pessoa em que eu nunca investi tempo a conhecer tinha conteúdo? Sabes qual é o problema? Arruína completamente a minha narrativa. Tinha tudo organizadinho. Eras a perfeição, eu era a devoção e juntos éramos uma tragédia digna de Shakespeare.
Agora vens com feminismo, complexidade, é assim que se diz? Assim não dá para romantizar. Dizes que eu nunca falei contigo? É verdade. Repara, eu nasci a partir de uma colher. Sou de chumbo. Não fui feito para dialogar. Fui feito para resistir e levar com merdas em cima. E tu? Tu eras tudo que eu não podia ser, leva suspensa. Calada. Claro que me apaixonei. Era isso ou admitir que tinha ADN de faqueiro? Projetava? Claro que projetava. O que querias que eu fizesse? Psicanálise? Sou um brinquedo do século XIX, não tenho acesso à terapia. A minha única ferramenta é a insistência, ou aquilo que mais tarde dirão toxicidade. Sim, eu nunca te ouvi, mas também nunca me ouviste. Sou um objeto entre os outros. Porque é que só é bonito no Toy Story? Não eras uma bailarina? Eras a guarda do castelo? Que merda de guarda é esse? Sobre a queda da janela? Foi evitável? Talvez. Foi a única coisa que me aconteceu. O único momento em que deixei de estar imóvel. Chamam-lhe acidente. Há quem chame enredo. Fui parar a um esgoto, fui engolido por um peixe, voltei ao ponto de partida. Fica difícil desacreditar o eterno retorno. Filosoficamente falando, só há uma de duas coisas, ou reciclagem ou eterno retorno. Nada. Eu não fui feito para mudar. Fui feito para aguentar, ficar de pé. E isso nunca entendeste. Ou olhava para ti, ou olhava para o diabreto, ou olhava para uma casa de espelhos em miniatura. Não tinha escolha. E tu, finalmente caíste para a lareira e eu a derreter. Durante um segundo, um microsegundo, houve esperança. Mas rapidamente desfumaste. E eu derreti ainda mais rapidamente. Chamaram-me obcecado. Mas quantos de vocês já se apaixonaram por uma ideia? Nenhum? Porra. É o que dá a votar nessa bandidagem. Quantos ficaram porque era mais fácil continuar do que admitir que não havia nada? Não sou especial. Isto podia ter acontecido a qualquer um. Tens razão numa coisa. Nunca foi amor. Mas também não foi mentira. Uma tentativa, sei lá, mal formulada. Unilateral. Podia ter sido outra coisa. Sim, talvez, se tivesse falado contigo. Mas tive medo. Ela está presa por um arame. Isto literalmente, ou na cabeça. Não fui feito para estes dilemas. Fui feito para cair. Resistir. E no fim pós-facear a minha morte de forma querida. E nisso acho que fui perfeito. Estive a refletir, coisa que me é própria, apesar das histórias dizerem o contrário. Estamos no século XXI e em tudo devemos ponderar maduramente, como diz o poeta latino Horácio. Talvez não seja despreciando pegar nestas duas personagens, soldadinho e bailarina, e trazê-los para uma cena de terapia. Faço de conta que sou o terapeuta e vamos trazer da morte essas duas personagens para talvez encontrar uma redenção que não houve na história original. O consultório é um minimalista, um divã e um quadro que diz sente, não reprima, caralho. Estou de óculos e a bailarina e o soldadinho sentados, afastados. Boa tarde. Antes de começarmos, esclareço, não são bem pacientes. Eu quero entender os padrões tóxicos. Eu já tive uma vida, mas não é para falar de mim. Queria uma toxicidade mais sustentável, que pudesse ser ensinada às criancinhas. Então, quem é que quer começar? Eu amo-a. Ele não me conhece. Excelente. Já temos o diagnóstico. Um monólogo clássico. Parece stand-up. O soldadinho. Observei-a durante muito tempo. Perfeita, equilibrada, já não arriscaria tanto, silenciosa. Eu estava presa por um arame. Ele interpretou como estabilidade aquilo que, na sua ótica, é imobilidade artística. Continuem. Isto está melhor que o capuchinho vermelho. Soldadinho. Eu senti que éramos iguais, ambos com uma perna. A bailarina. Eu tenho duas. Uma está no ar. Chama-se dança. Não é deficiência. Isto é lindo. Apaixonou-se graças à miopia. Isto, não sei, isto dava um poema. Gostar de alguém que parece incompleto como eu. Ele gosta de alguém que parece incompleto como tu. Soldadinho, passei por muito tempestades. Cala, já sabemos. Eu não pedi. Ele arma-se em Ulisses. Ela diz, não quero saber nada disso.
Não li os clássicos. E o soldadinho. Eu fui fiel. A bailarina. A quê? A uma ideia? Chegámos aqui a um ponto interessante e circular. A biografia do soldadinho, esquecendo a parte final, é a fidelidade a uma fantasia. Continua a ser fantasia. Mas no fim morremos juntos. Fomos queimados. Não foi um pacto, foi uma corrente de ar. No teu caso foi alguém que estava farto de ver de pé e acabou-se. Se calhar cheiravas a peixe podre, se calhar. Adoro quando o romantismo é destruído à pedrada. É o meu hobby predileto desde o tempo dos 3 porquinhos. Vamos fazer um exercício. Soldadinho, diz-me uma coisa concreta sobre ela. Ela é... papel pintado, mais, mas equilibra-se bem. Não faço cair. Mais. Soldadinho. Perfeito. Acabamos de chegar ao fundo do teu amor. Agora tu, bailarina, que sentiste por ele? Nada. Eu nunca tive espaço para sentir. Eu estava à porta de um castelo, o meu trabalho era importante. Eu estava a passar o tempo como entretém, era bailarina, mas de facto era um guarda. Não tinha tempo para o amor. Soldadinho, nunca houve hipótese. E tu, bailarina, sais da pós antes de seres queimada. E agora? A tua perfeição ruiu assim que abriste a boca. E ele percebe que o amor dele é uma fantasia. E em uníssono, bailarina e soldadinho dizem: és mau. Não sou mau. Sou o lobo mau. Surpreendentemente, no outro dia estava num clube de comédia e vi o profeta Jonas a fazer um beat de stand-up. Vou tentar parafrasear. Irmãos, eu já estive dentro de uma baleia. Não metaforicamente, literalmente. 3 dias, segundo reza algumas versões. Escuro, úmido e existencial. Como um cenário pornográfico depois de desligarem as luzes. Uma experiência que mudou um homem. Devia, pelo menos. Depois dou-me conta que há histórias parecidas. Um soldado, de chumbo, cai no esgoto, é engolido por um peixe. E penso, pronto, outro escolhido para a introspeção. Reparem numa coisa. És engolido por um peixe. Isso não é acaso. É intervenção narrativa. É o universo a dizer, para, pensa, reconsidera a tua vida. Não abandones os horóscopos. Eu, quando lá estive, dentro da baleia, rezei. Mentira, mas fica bem dizer. Questionei tudo. Revi decisões. Voltei diferente. Esta é a versão que importa aqui dizer em cima do palco. O homem entra num peixe como quem entra num elevador e sai exatamente igual. O gajo desperdiçou um milagre. Dentro de um peixe. Um dia dentro de um peixe equivale a um ano num retiro espiritual. Pensa na bailarina. Meu amigo, Deus dá peixe a quem é vegan. Sabem qual é a diferença entre mim e o soldadinho? Eu fugi de Deus. E fui engolido para aprender. Ele fugiu de si mesmo. E fui engolido para nada. Eu estive nas entranhas de uma baleia e vi a minha pequenez. Já ele, nas entranhas de um peixe, viu a sua obsessão escancarada. Parece que Deus gostou dele. Segunda oportunidade, que faz ele? Volta para o mesmo lugar, para o mesmo olhar, para o mesmo silêncio. Irmãos, se saem de um peixe e continuam exatamente iguais, não foi milagre. Depois vem o fogo. O fogo, outro clássico da purificação. O fogo, sei de umas coisas bíblicas. Podemos ser purificados ou batizados de 2 formas, pela água e pelo fogo. A água falhou, no caso do soldadinho. Parece que o fogo, outro símbolo, outra oportunidade perdida. Ele derrete, ela queima e vocês dizem que bonito. Bonito é os colhões a bater no pito. Isto foi uma consistência até à morte. Morreram os 2 para nada. A baleia foi o meu estágio. Talvez essa seja a grande tragédia. Não é morrer por amor, mas é viver sem nunca sair do sítio. Por isso, se algum dia forem engolidos por um peixe, e acreditem, a vida arranja formas subtis de o fazer. Façam-me um favor. Não saiam de lá com o mesmo nome. O peixe não é um meio de transporte, é um templo. Não acharam graça? Percebem agora a razão pela qual eu fiquei indiferente diante da destruição de Nínive? Não há sentido do humor na humanidade.
Possivelmente sou a criatura com o networking mais musculado. Não estranhem por isso que tenho o contacto de Deus. E este é o seu testemunho em relação a esta história. No princípio, não havia soldadinhos. Apenas uma colher de chumbo. Nem bailarinas, apenas papel. Eu vi tudo. Vi o metal a ser fundido, vi a falha, a perna em falta. Vi o olhar que se fixa onde não deve. E pensei, talvez a queda, talvez a prenda. Vi a bailarina suspensa, imóvel, transformada em ideal, antes sequer de existir, como uma mulher. E pensei, após ver todos os Toy Story, talvez alguém a veja como ela é. Não aconteceu. Um equívoco chamado amor, mais uma vez. Os intérpretes merecem um raspanete. Eu dei-vos livre-arbítrio e vocês insistem em usá-lo estapafúrdiamente. Usaram-no para romantizar a ausência de diálogo. Ai, a queda. Adoro quedas. Bíblicas ou no YouTube, não perco uma. É um momento em que tudo pode mudar. Pode ser punchline minimalista ou nascimento do inferno. Quando algo sai do lugar, olá amigo do chá, quando a narrativa abre uma fenda. Eu gosto de quedas, eu gosto de fendas. São oportunidades disfarçadas de acidente. Caiu? Pensei, é agora. Aliás, eu já sabia a história toda, mas eu gosto de me enganar a mim próprio. É como aquele episódio no Gênesis, onde eu entro no jardim e digo, Adão, onde estás? É claro que eu sabia onde ele estava, eu sou omnisciente. Não queria amedrontá-lo, já. Peixe, eu conheço bem esse método. Já o pratiquei. Não se escutou a si próprio, nem ao mundo, nem a mim. E depois veio o fogo, outra oportunidade de mudar. Mas até ele manteve-se fiel. Insistiu na sua mentira. Até ao fim. E vocês disseram que bonito. Bonito é quando alguém muda. Quando alguém escuta. E ele conseguiu o impossível. Transformar o mundo numa câmara anecoica, onde só o batimento do seu coração interessa. Para lá do uivo, lobo mau, esqueçam, isto não é meditação. Lobo mau, malévolo, ui que triquinas, olha o vilão, cuidado, salvem as princesas, lobo mau.